Você já se perguntou como uma pessoa simples e cumpridora da lei pode se transformar em um criminoso notório? A dualidade de Walter White. Vejamos Walter White, por exemplo. Walter White, o protagonista da famosa série Breaking Bad, é um exemplo quintessencial da dualidade humana. No início, conhecemos um homem que é um humilde professor de química. Ele é calmo, discreto e respeitador da lei. Mas à medida que o acompanhamos ao longo da série, testemunhamos uma transformação surpreendente. Essa transformação não é apenas uma mudança de profissão ou de estilo de vida. Não, é uma metamorfose que remexe às profundezas de seu caráter, revelando um homem capaz de ações que dificilmente poderíamos imaginar que ele empreenderia no início. Walter White se torna Heisenberg, um traficante de drogas temido e notório. Mas como isso acontece? Como um homem tão comum se torna extraordinário da maneira mais sinistra possível? A resposta está na capacidade humana para o bem e o mal. Walter White, como todos nós, tem o potencial para ambos dentro de si, mas são suas circunstâncias que trazem a escuridão à tona. Diante de uma doença terminal e da ruína financeira que poderia deixar sua família na miséria, Walter faz uma escolha. Ele opta por entrar no mundo do crime, aproveitando seu conhecimento em química para fabricar e vender metanfetamina. É uma escolha nascida do desespero, do medo, do amor por sua família, mas também é uma escolha que desperta um lado dele que estava adormecido. A transformação de Walter nos lembra da dualidade inerente à natureza humana. Todos nós temos a capacidade para o bem e o mal dentro de nós, mas são nossas escolhas, frequentemente moldadas por nossas circunstâncias, que determinam qual lado de nós se manifesta. A transformação de Walter White em Heisenberg é um lembrete contundente da dualidade inerente à natureza humana. É um lembrete de que até mesmo os mais comuns entre nós têm o potencial para ações extraordinárias, mesmo que sejam extraordinariamente sombrias. E é um lembrete de que nossas circunstâncias e escolhas moldam não apenas nossas vidas, mas também quem nos tornamos. A influência do ambiente. Não é segredo que nosso ambiente e circunstâncias moldam nosso caráter. Walter White não é exceção. Imagine isso, um professor de química do ensino médio mergulhado no mundo impiedoso do tráfico de drogas devido a dificuldades financeiras e um diagnóstico de câncer. O ambiente de Walter e suas circunstâncias desesperadoras o tornaram suscetível a decisões moralmente questionáveis. No início, as intenções de Walter pareciam nobres. Sua principal preocupação era garantir o futuro financeiro de sua família. No entanto, o lado sombrio do comércio de drogas teve uma influência profunda sobre ele. Sua situação desesperada e o ambiente em que se encontrava começaram a moldar suas ações e decisões de maneiras que ele jamais imaginara antes. O mundo de Breaking Bad é um cadinho que transforma Walter White de um humilde professor em Heisenberg, o notório. As escolhas que Walter faz em circunstâncias desesperadoras mostram como o nosso ambiente pode moldar nossas decisões, para melhor ou para pior. A busca pelo poder. O poder é sedutor. É uma busca que pode corromper até mesmo as intenções mais nobres. A jornada de Walter White é um testemunho disso. Conforme a série se desenrola, vemos o desejo de Walter pelo poder e controle se intensificar. Começa como um instinto de sobrevivência, uma medida desesperada para garantir o futuro de sua família, mas à medida que ele mergulha mais fundo no mundo da produção de metanfetamina, suas motivações mudam. O poder que ele obtém ao se tornar Heisenberg, o temido senhor das drogas, torna-se intoxicante. Não se trata mais da segurança de sua família, é sobre ele, sobre controle. Suas boas intenções iniciais se perdem na busca pelo poder, e ele se torna exatamente aquilo que temia se tornar. A transformação é gradual, mas profunda. Walter White, o humilde professor de química, se torna Heisenberg, o implacável senhor das drogas. A transformação de Walter em Heisenberg é um lembrete contundente da influência corruptora do poder. Ética e moral. Breaking Bad levanta muitas questões sobre ética e moral, muitas vezes borrando as fronteiras entre o certo e o errado. No centro dessa ambiguidade moral está Walter White, que justifica suas ações prejudiciais como sendo para o bem de sua família. Isso nos apresenta um dilema ético fascinante. Quando é aceitável quebrar regras morais?
Walter começa como um humilde professor de química, mas a pressão financeira e uma doença terminal o levam ao obscuro mundo do tráfico de drogas. À medida que ele mergulha mais fundo nesse submundo, ele argumenta que suas ações são necessárias para garantir o futuro de sua família. Mas será que é certo fazer o errado, mesmo por uma causa aparentemente nobre? Breaking Bad não foge de apresentar tais questões éticas e morais complexas. Desafia o espectador a considerar as implicações das escolhas de Walter. Ele é um vilão por produzir e vender drogas, ou um herói por sacrificar sua moral para prover sua família? A série também explora o conceito de consequencialismo, a crença de que o valor moral das ações de alguém deve ser julgado apenas por seus resultados. No caso de Walter, o fim justifica os meios, suas escolhas levam a danos, violência e até morte. Essas ações podem ser desculpadas porque foram feitas para proteger sua família? As ações de Walter nos obrigam a questionar nosso próprio senso de moral e até que ponto iríamos para proteger nossa família. Redenção e consequências. Cada ação tem consequências. A jornada de Walter White é uma ilustração profunda disso. À medida que ele mergulha mais fundo no submundo, sua busca implacável pelo poder começa a cobrar um preço. Com cada decisão que ele toma, os danos colaterais aumentam e as fronteiras entre o certo e o errado se tornam cada vez mais borradas. Sua transformação no notório Heisenberg não é sem um preço. As escolhas que ele faz em sua busca pelo poder gradualmente corroem seus relacionamentos, sua segurança e, por fim, sua vida. Suas ações, inicialmente justificadas como um meio de proteger sua família, acabam colocando-os em maior perigo, pintando um sombrio quadro da queda descontrolada que vem com a ambição sem limites. No entanto, dentro dessa decadência, também vemos vislumbres de redenção. Walter tenta se redimir, tenta consertar os estragos que deixou para trás, mas suas ações passadas projetam sombras longas, e as consequências de suas escolhas são inevitáveis. No final, a queda de Walter é tanto resultado de suas ações, quanto um testemunho da inexorável verdade de que as ações têm consequências. Sua história é um lembrete sombrio da inevitabilidade das consequências, nos instando a considerar o impacto de nossas ações. Diante da jornada de Walter White, deve se perguntar: até onde você iria para proteger sua família? E a que custo?